O fuso muscular, estruturalmente, ele é mais complexo que o órgão tendinoso de Golgi. Por isso, nós vamos aprofundar na explicação do fuso muscular. O OTG, ele é uma estrutura mais simples, ele é uma cápsula fina, que dentro dessa cápsula tem um emaranhado de tecido conjuntivo. Ele possui uma única fibra sensorial, que é a fibra sensorial tipo 1B, que é mielinizada e de grosso calibre. Quando essa fibra sensorial entra nessa cápsula do órgão tendinoso de Golgi, ela perde a bainha de mielina e se ramifica, se envolvendo com o tecido conjuntivo lá dentro. O órgão tendinoso de Golgi vai ficar na junção entre o tendão e a fibra muscular esquelética. E aí ele vai ser sensibilizado pela tensão do músculo, pelo estado de tensão, de contração desse músculo. Antigamente, pensava-se que o órgão tendinoso de Golgi ele só era ativado quando esse estado de tensão estava muito exagerado. Hoje já se sabe que ele é ativado durante todo o movimento voluntário. Então ele é importante para dar essa informação sensorial a respeito do estado de tensão, do estado de contração daquele músculo. Então se ele informa, manda um feedback sensorial informando se aquele músculo está muito tenso, está muito contraído. E aí o sistema nervoso central vai fazer os ajustes necessários para poder corrigir aquela contração muscular, aquele estado de tensão. Então ele faz uma relação entre o estado de tensão e a força muscular utilizada, né, naquele músculo específico. Ele é extremamente importante nesse sentido. Ele vai mapear todo esse estado de tensão do músculo durante todo o seu movimento voluntário. Sem isso, a gente não seria capaz, por exemplo, logicamente a gente tem a estimulação tátil envolvida, mas a gente não seria capaz, por exemplo, de pegar objetos muito delicados. Por quê? Porque quando você vai pegar objetos muito delicados, você precisa controlar o estado de tensão do seu músculo. Você não pode gerar uma tensão muito grande, senão você não vai conseguir ter a eficiência que você quer para realizar, para pegar aquele objeto, ou para realizar, por exemplo, uma escrita leve, um desenho. Então você precisa controlar o estado de tensão desse músculo. Quem dá toda essa informação sensorial para que esses ajustes sejam possíveis de serem realizados é o órgão tendinoso de Golgi. O fuso muscular, estruturalmente, ele é mais complexo. Ele possui muito mais estruturas envolvidas no seu sistema e nós vamos explicar isso agora. Então, primeiramente, o fuso muscular, ele possui uma região contrátil e uma região não contrátil. A região contrátil nós chamamos de fibras intrafusais. É a região polar desse fuso, é a extremidade desse fuso. Então nós temos aqui um desenho de um fuso, né, que ele possui uma extremidade que possui as fibras intrafusais e uma região central que é não contrátil. Ele possui essa região central que ela pode ser de dois tipos, de saco nuclear e uma região e um fuso de cadeia nuclear. A de saco nuclear se divide em outros dois tipos, a de estática e a dinâmica, certo? Nós temos nessa estrutura do fuso muscular inervação motora e inervação sensorial. A inervação motora do fuso são os motoneurônios gama, são os neurônios motores gama, que também podem ser de dois tipos, dinâmico e estático. Já a inervação sensorial do fuso, diferentemente do órgão tendinoso de Golgi, que era só um tipo de inervação sensorial, que era 1B, nós temos dois tipos de inervação sensorial no fuso. Nós temos a inervação sensorial tipo 1A e a tipo 2. A tipo 1A nós chamamos de terminações primárias, são inervações de grosso calibre, então velocidade muito alta, pode chegar até 120 metros por segundo. As terminações tipo 2 são terminações secundárias, podem chegar até 74 metros por segundo. São fibras sensoriais de médio calibre, ou seja, possuem uma velocidade menor do que as fibras tipo 1A. A fibra tipo 1A, a inervação sensorial tipo 1A, ela se envolve na região central, nessa região não contrátil do fuso, de todos os tipos de fuso muscular. Ou seja, tanto o fuso muscular de saco nuclear dinâmico, quanto de saco nuclear estático, quanto de cadeia nuclear. As terminações secundárias, a tipo 2, só envolvem os fusos de saco nuclear estático e o de cadeia nuclear. Os motoneurônios, que são de dois tipos, motoneurônios gama, eles inervam essas fibras intrafusais. Os neurônios motores gama dinâmicos vão inervar as fibras intrafusais do saco nuclear dinâmico e os neurônios motores estáticos vão inervar as fibras intrafusais
dos fusos de saco nuclear estático e o de cadeia nuclear. Mas o que significa isso? Estático, dinâmico. Como o fuso muscular ele é sensível ao estiramento, ao alongamento desse músculo, quando a gente movimenta, quando esse músculo se movimenta, ou seja, ele sai de uma posição A, vai para uma posição B, durante a movimentação desse músculo, nós chamamos de estado dinâmico. Por isso nós vamos ter um fuso sensível a esse momento de movimentação desse músculo, de alongamento desse músculo. Então, o fuso de saco nuclear dinâmico, ele está envolvido, ele vai dar informação sensorial sobre esse momento, de onde o músculo está saindo do ponto A, do estado A, para o estado B, para o ponto B. Ele está se alongando. Quando ele atinge esse novo alongamento, essa nova posição, nós chamamos isso de estado estático. E aí, o fuso muscular de saco nuclear estático e o de cadeia nuclear vão informar sobre esse momento, ok? O fuso muscular, ele tem um aspecto de fusiforme, por isso esse nome de fuso muscular. Ele é uma cápsula fusiforme. Dentro dessa cápsula, você vai ter mais ou menos 3 tipos de fuso de saco nuclear e mais ou menos 5 tipos de fuso de cadeia nuclear. Ele vai estar em paralelo com as fibras extrafusais, ou seja, as fibras do músculo esquelético. Então, toda movimentação, todo alongamento desse músculo vai sensibilizar todo esse fuso muscular. Vai interferir nessa cápsula e vai sensibilizar o fuso muscular, que vai gerar uma sensibilização da inervação sensorial. Bom, quando você sensibiliza essa inervação sensorial do fuso, né, você gerou um estímulo para o fuso, tracionou essa região central, não contrátil, gerou uma estimulação da inervação sensorial tipo 1A, tipo 2, o que vai acontecer? Ela vai entrar pelo corno dorsal da medula. Então, ele sai lá do músculo, a inervação sensorial, sai lá do fuso que está lá, entre as fibras musculares esqueléticas, né? Vai entrar pelo corno dorsal da medula, porque toda inervação sensorial entra pelo corno dorsal da medula, vai fazer conexão com os neurônios motores alfa. Por que neurônios motores alfa? Porque os neurônios motores alfa é que inervam a musculatura esquelética, ou seja, são os neurônios motores do seu bíceps, do seu quadríceps, do seu tríceps, ok? E dentro desse sistema vai ter uma conexão com interneurônios. No caso do fuso muscular, interneurônios tipo 1A. Esses interneurônios, eles vão fazer essa conexão entre inervação sensorial e inervação motora. Então, todo o estímulo que vai chegando, eles controlam, principalmente a musculatura antagonista do movimento, para que você consiga controlar a quantidade de estímulos que chega nesse músculo. Então, quando nós temos a estimulação do fuso muscular, que essa inervação sensorial vai lá na medula, no corno dorsal, ela vai se conectar tanto com neurônios motores dos músculos agonistas e sinergistas do movimento, né, solicitando uma contração, ativando a contração desses músculos, mas ela também vai se conectar com esses interneurônios inibitórios, e que vão se conectar com os neurônios motores alfa e vão ativar e vão inibir a musculatura antagonista. Então, esses interneurônios funcionam como uma ponte. Eles vão fazer um controle da quantidade de estímulos que vai chegar para esses músculos antagonistas. Se vai chegar muito estímulo, se vai chegar pouco estímulo, se eu vou permitir que esses estímulos de contração passem, que os estímulos de inibição vão passar, o quanto de estímulo vai ser passado. Então, os interneurônios, eles fazem essa ponte. Ok? Outra coisa importante aqui para a gente falar. Esse sistema, quando a gente pensa no estímulo do fuso muscular, né? Você tem um estiramento da musculatura esquelética, do seu bíceps, do seu quadríceps, e você ativa o fuso muscular, consequentemente a inervação sensorial dele, e que você vai lá no corno dorsal da medula, se conecta com a inervação motora e volta para o músculo agonista, gerando contração, para o antagonista, gerando inibição, um processo que a gente conhece como inervação recíproca. Esse processo aqui, ele é reflexo, certo? Então, ele vai depender do estiramento desse músculo. Aqui a gente está acontecendo de forma reflexa, eu não tenho ação do sistema nervoso central. Mas quando eu tenho uma ação do sistema nervoso central, eu vou controlar o quanto meu antagonista relaxa, eu vou controlar o quanto meu agonista e sinergista eles vão contrair.
E de que forma que ele vai acontecer isso? Primeiro, quando a gente vem pelo sistema nervoso central, eu consigo gerar uma ativação, mandar estímulos sensoriais, não, estímulos motores direto para a inervação motora alfa, motora gama, para os motoneurônios gama. Quando o sistema nervoso central se conecta diretamente com a inervação motora gama, eu não preciso mais da ação do alongamento, do estiramento do meu músculo esquelético. Eu estou fazendo essa ação de forma direta. E aí eu consigo ativar motoneurônios gamas, e aí se eu quero respostas rápidas de movimento, se eu preciso de ajustes rápidos de correção, eu vou ativar motoneurônios gama. Se eu preciso de ajustes lentos, se eu preciso manter aquele estímulo por mais tempo, eu vou ativar motoneurônios estáticos, ok? A ativação desse motoneurônio gama dinâmico, ele vai fazer com que essa resposta seja muito rápida. Você vai sensibilizar esses fusos dinâmicos, e aí a resposta vai ser muito rápida. Mas eu não interfiro na minha resposta dos fusos estáticos. Mas quando eu tenho uma ativação direta dos motoneurônios estáticos, eu consigo interferir tanto nos fusos estáticos, como gerar uma interferência nos fusos dinâmicos. Como assim? Eu consigo fazer, quando eu ativo motoneurônios gamas estáticos, eu consigo diminuir a sensibilidade dos fusos dinâmicos. Para que isso? Para que eu não... Porque quando o fuso dinâmico está muito sensibilizado, esse limiar dele está muito baixo, ele é muito sensível, o mínimo de movimentação vai gerar um estímulo dele. Eu não quero isso agora. Então eu preciso inibir, eu preciso diminuir essa sensibilidade. Ao mesmo tempo, eu preciso aumentar o meu estado de disparo do fuso estático. Quando eu faço isso, quando você aumenta essa capacidade desse estado de disparo desse fuso estático, você diminui o que eles chamam de silêncio do músculo, de silêncio do fuso. O que significa isso? Quando você tem uma ativação dinâmica do fuso, que ele faz todo esse processo aqui na medula e gera a contração do agonista e relaxamento do antagonista, você faz isso de forma direta. Você é de acordo com a intensidade, ele é muito rápido. A mesma forma que ele, ao mesmo tempo que ele é muito rápido, ele cai muito rápido. E eu não posso permitir que isso aconteça, porque aí ele vai cair e vai voltar para o estado normal dele. O músculo volta para o estado normal. Eu quero que isso mantenha ativado. Então, quando eu estimulo motoneurônios gamas estáticos, eu consigo manter esse estado de ativação. Então, eu consigo não deixar que esse músculo caia para um total zero, entendeu? Para o estado inicial dele. Eu consigo manter aquele estado. E isso é extremamente importante quando você está realizando algum movimento, quando você precisa manter aquele estímulo por mais tempo, certo? Ele não permite que os estímulos caiam, cessem completamente. E aí você consegue manter isso. Então isso só é possível através do sistema nervoso central. Quando o sistema nervoso central consegue trabalhar, diferenciar se eu quero estímulos dinâmicos, se eu quero estímulos estáticos, se eu quero estímulo para o movimento, quero estímulos rápidos, de correção, de proteção, ou não, eu quero aumentar esse tônus, eu preciso que esse tônus esteja mais alto, e eu preciso que esse tônus dure por mais tempo. Aí ele consegue fazer essa diferenciação através do estímulo direto com os motoneurônios gama, certo? Através da estimulação desses motoneurônios gama. Se a minha inervação tipo 2, terminações secundárias são mais lentas, significa que os seus estímulos são mais lentos. Elas são mais lentas para gerar estímulos, mas elas são mais lentas também para cair. Então, todo esse sistema secundário aqui, ele vai interferir diretamente no seu tônus. Então, você consegue manter aquele estado de contração do músculo por mais tempo. E isso aqui é extremamente importante quando a gente pensa em patologias neurológicas, quando você pensa no tratamento do paciente. Por quê? Lesões neurológicas, elas vão interferir no tipo de inervação de estímulo que vai chegar para essa estrutura, para esses motoneurônios. Se vai chegar
excitatório, estímulos excitatórios, você vai chegar em inibitórios. Então, quando você tem uma lesão neurológica, você normalmente vai ter lesões dos componentes inibitórios. E aí esses estímulos começam a chegar de forma muito exagerada. Você não começa a não ter mais um filtro disso. Você não tem controle sobre isso. E aí essa estimulação, esse tônus tende a subir muito. Ou em algumas situações, aonde você corta toda essa informação sensorial de centro superior, e aí você tem, como se diz, você não tem mais estímulos chegando. E aí você vai ter o quê? Um tônus baixo. Então toda essa informação, todo esse entendimento vai fazer com que a gente entenda como que a gente vai trabalhar. Como que eu posso interferir nesse sistema? Como que eu consigo mexer nesse sistema aqui e conseguir resultados mais rápidos com o meu paciente? Ou como que eu consigo interferir nesse sistema e conseguir respostas de tonificação, de fortalecimento para uma pessoa que não tem patologia? Eu quero trabalhar com um idoso, ele não tem uma patologia, mas ele tem muita fraqueza, muito desequilíbrio, muita descoordenação. O tônus já não é mais como antigamente, eu preciso aumentar essa estimulação. Eu falo idoso, mas muitas pessoas que não fazem, não praticam nenhuma atividade, vai ter uma queda desse tônus muscular. Se a gente sabe como esse sistema, como a neurofisiologia desse sistema acontece, eu consigo mexer nesse processo. Por quê? Porque todo movimento motor, todo movimento voluntário, o controle motor, ele se inicia pela estimulação sensorial e ele se ajusta, ele se molda pela inervação sensorial. Então eu consigo, através de estimulação sensorial, interferir nesses processos. É para isso que esse conhecimento ele é aplicado. Muitas vezes, e na maioria das vezes, as pessoas trabalham propriocepção em final de tratamento e quando trabalham. Então ela pega um paciente, ele vai tratar às vezes um processo inflamatório, faz um processo de fortalecimento e no final está lá, protocolar. Tratar a dor, tratar o processo inflamatório, devolver a amplitude de movimento, fortalecer, propriocepção no final. Quando você entende isso daqui, você entra com propriocepção muito mais cedo. Você entra com estímulos sensoriais, com estímulos proprioceptivos, você interfere nesse sistema sensorial muito mais cedo. Você vai conseguir respostas melhores, você vai conseguir respostas mais rápidas. Então, entender, conhecer a neurofisiologia faz com que você se torne um profissional diferenciado, com que você consiga resultados mais rápidos, com que você consiga pegar uma pessoa que quer trabalhar apenas tonificação muscular, definir o corpo, ela não tem patologia, é apenas questão estética. Quando você pega essa pessoa e você entende esse processo, você consegue potencializar a resposta de tonificação dos músculos. Você consegue gerar estímulos de tonificação e definir aquele corpo muito mais rápido do que num processo nas modalidades normais. Por quê? Porque você está usando todo o conhecimento de estimulação proprioceptiva para interferir no processo. Quando você tem um idoso que ele tem falta de coordenação de movimento, porque ele não tem boa consciência corporal, porque ele não tem boa estimulação proprioceptiva e ele está tendo muito desequilíbrio também, você consegue trabalhar todo esse sistema e acelerar as respostas dele. Você consegue fazer com que ele tenha respostas muito mais rápidas e muito mais eficientes. E hoje em dia, tempo é essencial. Quanto mais rápido você consegue gerar respostas para a pessoa, para o indivíduo, né, melhor. Ninguém quer perder tempo. Né? E se você gera respostas mais rápidas e entrega resultados melhores ainda do que os outros, você ainda consegue ter um valor de mercado muito melhor. Se eu penso num atleta, todo esse sistema, ele influencia na coordenação do movimento, nos ajustes, nas respostas de ajuste do movimento, que é a retroalimentação. Se eu consigo utilizar, entender toda essa neurofisiologia e trabalhar durante todos os meus exercícios, uma estimulação proprioceptiva, interferir em todo esse sistema proprioceptivo durante todo o meu trabalho, eu consigo gerar respostas muito mais rápidas, respostas de ajustes posturais, a eficiência do movimento vai melhorar muito. Eu vou prevenir lesões musculares, eu vou prevenir lesões ligamentares e articulares, porque eu consigo gerar respostas de proteção melhores, eu consigo gerar mais feedback sensorial, eu consigo gerar uma consciência corporal melhor.
então seu movimento começa a ficar muito mais elaborado, muito mais eficiente. Se eu consigo ainda envolver todo esse processo, entender como funciona meu OTG, como que ele vai trabalhar, qual a importância dele durante todo o meu movimento voluntário, do meu movimento normal, para o controle do movimento, como que funciona a estimulação desses fusos musculares, eu consigo entender e aí eu passo a trabalhar durante todo todo o processo. Eu consigo pegar qualquer paciente neurológico que vai ter uma interferência, uma lesão que interfere em todo esse sistema, por exemplo, um paciente que sofreu lesão cerebelar, ele vai ter total interferência nesse sistema, principalmente na inervação recíproca dele. Ele tem uma falta de coordenação muito grande, ele não consegue coordenar os movimentos, ele não consegue manter esse tônus no estado normal. Pacientes com lesões dos núcleos da base, a mesma coisa. Tem muita flutuação de tônus, coreotetose. Por quê? Porque você interfere em todo esse sistema aqui também. Então, quando você consegue entender, você consegue elaborar melhor o seu tratamento e você vai ter respostas melhores e mais eficientes para aqueles pacientes. Se você tem um paciente que sofreu um acidente vascular encefálico, seja isquêmico ou hemorrágico, e ele adquire uma hemiplegia, você vai interferir em toda a consciência corporal, e consciência corporal é sistema proprioceptivo. E se ele vai ter um tônus baixo, se ele vai ter um tônus alto, se eu preciso melhorar a inervação recíproca dele, se eu preciso melhorar a contração desse paciente. Então, tudo isso você consegue moldar, você consegue trabalhar, você consegue subir esse tônus, você consegue diminuir esse tônus, você consegue trabalhar um fortalecimento aumentando esse tônus de forma consciente. E aí você tem um trabalho com mais resistência, você vai ter uma resposta de fortalecimento maior. Então, entender a neurofisiologia do sistema proprioceptivo, ela é importante, não é só para você ficar lá no livro, não. É para você aplicar no seu dia a dia. É para você aplicar com o paciente, é para você aplicar com um indivíduo, seja ele na sua clínica, seja ele com uma atividade física, seja um atleta, seja um idoso, seja uma pessoa que está trabalhando por questões de estética. Né? Então, você consegue trabalhar, dar respostas muito melhores, muito mais rápidas, muito mais eficientes, se você consegue utilizar toda essa informação sensorial e aplicar dentro de todo o trabalho que está sendo executado. É para isso que isso serve. Okay? E não se esqueça, se inscreva no canal, dê um like e compartilhe esse vídeo.